Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar semanalmente no canal universitário ou está disponível a qualquer momento no YouTube com o canal Nova Estela. Ele é gravado semanalmente aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, numa parceria da PUC com o Governo do Estado de São Paulo. Muitas vezes nós temos professores da própria PUC, professores convidados de outros estados, e hoje nós temos um convidado muito especial, Salvador Nogueira, que é jornalista especializado em ciência e colunista da Folha de São Paulo, também escreve o blog Mensageiro Sideral, é autor de 11 livros, dentre eles Rumo ao Infinito, Extraterrestres, Ciência Proibida. É sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira e também colunista da revista Scientific American Brasil. Bom, nós já estivemos juntos aqui, Salvador, eu agradeço que você volte ao Nova Estela para gravar. Nós já conversamos sobre o próprio jornalismo científico, a tua área, né? Você nos contou muitos detalhes do que está acontecendo na área, e hoje eu queria convidar você novamente para conversar com o nosso público sobre a astrofísica, né? Afinal de contas, toda hora a gente está tendo nave viajando, semana passada foi uma nave que se chocou com um meteoro bem longe, que já era previsto, já tinha cumprido a sua missão, né? Sim. Mas que você que está aí na frente do que acontece nesse mundo, o que você espera aí no século XXI? Vamos fazer contato com extraterrestres? Não vamos? Olha, é um século muito promissor, né? Fico até feliz de ser convidado de volta aqui para poder falar desse assunto, porque é realmente o assunto que mais me entusiasma, né? As perspectivas que nós temos para a exploração espacial no século XXI são sem paralelo, né? Quer dizer, se a gente acha que a exploração espacial foi uma inovação do século XX, é porque a gente ainda não se deu conta do que vai acontecer no século vindouro, aí, até o final do século XXI. Um dos primeiros entrevistados nossos é um astrofísico, Augusto Daminelli, sim. E eu me lembro, isso já faz 10 anos, né? Ele falou exatamente o que você falou, inclusive ele fez uma comparação que acho que você vai gostar. Ele falou assim, se a gente achou que o Galileu, com o telescópio, foi uma grande mudança, né? Uma grande abertura, começamos a enxergar no céu que os babilônios, os egípcios, os índios, ninguém tinha visto tão de perto, né? Ele falou que o que vai acontecer no século XXI é numa escala muito maior do que foi o telescópio do Galileu, né? Mais ou menos por aí, né? É por aí. E uma das coisas que a gente pode destacar que mostra essa mudança de escala é a detecção de ondas gravitacionais, que foi uma coisa muito recente e que literalmente é como a invenção do telescópio. Você abre uma outra janela, uma outra perspectiva para enxergar o universo com uma tecnologia que antes você não tinha. Assim como antes do Galileu era impossível ver as luas de Júpiter porque elas exigem uma luneta, da mesma maneira, fenômenos como a colisão de dois buracos negros e o efeito que isso tem no próprio espaço-tempo, isso não era permissível de observação, senão pela detecção de ondas gravitacionais, que finalmente a gente conseguiu pela primeira vez numa grande instalação nos Estados Unidos chamada LIGO, né, que usa lasers e interferometria de laser, ou seja, uma tentativa de medir conforme a onda gravitacional passa, o quanto ela encurta ou estica o caminho pelo qual o laser percorre, e por meio desse método fez a detecção da colisão de dois buracos negros. E isso é muito representativo do que está por vir, né? Assim como grandes inovações que parecem às vezes saídas da ficção científica, como os testes recentes de foguete da SpaceX, empresa do Elon Musk, em que o foguete decola, põe o satélite em órbita e pousa de volta, ele desce propulsado, né, fazendo propulsão em velocidade supersônica, que era uma coisa que nunca tinha sido feita antes, propulsão retrógrada em velocidade supersônica, e pousa numa plataforma no meio do oceano. É aquela coisa que você fala, nossa, isso aí é saído de algum filme de ficção científica, mas não, está acontecendo. E por que é tão importante isso? Porque isso vai revolucionar o custo do acesso ao espaço. Imagine você, se para voar de avião, ao fazer a viagem, chegasse no final, você tivesse que jogar o avião fora. Ia sair muito caro e ninguém ia poder viajar de avião.
É isso que acontece com os foguetes, é isso que aconteceu com os foguetes até este presente momento. E a perspectiva de que, de repente, você vai começar a reutilizar os foguetes, como dá toda a pinta de que vai acontecer, porque o mais difícil na reutilização é justamente você trazer ele de volta. Uma vez que você demonstra que consegue trazer de volta, é uma questão de fazer ali uma recalchutagem do foguete, reabastecer, vamos voar de novo. E como isso está acontecendo, o custo de acesso ao espaço, eles estimam que possa ser de uma ordem de 100, né? E se você reduzir em 100 vezes o custo de acesso ao espaço, a possibilidade de novos experimentos, novos satélites, novas sondas interplanetárias e novas viagens tripuladas aumenta brutalmente. Então, certamente, o século XXI vai ser o século que vai ver o ser humano voltando à Lua, né? Depois daquele espasmo do projeto Apollo nos anos 60, 70, a gente vai ver o ser humano voltando à Lua e voltando para ficar, o ser humano indo a Marte pela primeira vez, e é importante lembrar a diferença de escala que é entre uma viagem à Lua e uma viagem a Marte. Uma viagem à Lua, 3 dias e meio você está lá. Uma viagem a Marte são 6 a 8 meses só para chegar lá, e depois tem que esperar os planetas se realinharem para você poder voltar para a Terra. Então é um desafio tecnológico muitas ordens de grandeza maior do que as viagens à Lua. E isso vai acontecer, é praticamente inevitável a essa altura que vai acontecer ao longo do século XXI, possivelmente na década de 2030. Então existe toda essa efervescência agora que a gente está vendo e uma multiplicidade de missões e um novo entendimento do sistema solar que vai permitir a gente começar a sondar aquela pergunta que você provocou no início. Será que estamos sozinhos no universo? Será que vamos fazer contato? Será que vamos encontrar o nosso outro lá fora? Né? E essa é uma das perguntas que certamente estão ao alcance da ciência. E eu acho que isso é especialmente marcante e a gente deve se sentir privilegiado de viver exatamente nesta época. Porque durante séculos, talvez desde Giordano Bruno, já se especula que as estrelinhas no céu são apenas outros sóis rodeados de planetas e que há planetas similares à Terra e que há criaturas similares às criaturas terrestres nesses outros planetas. Uma especulação filosófica maravilhosa do Giordano Bruno em 1584, mas só uma especulação filosófica. Ele se baseou no princípio copernicano, a noção que começava a ficar clara de que a Terra não era o centro do universo, mas estava orbitando o Sol e era apenas um planeta, e ele extrapolou isso para o universo. Agora, entre você extrapolar e você demonstrar, vai uma distância enorme. E a gente às vezes se esquece, tão acostumados que estamos de falar de outros planetas, em torno de outras estrelas, que o primeiro planeta descoberto fora do sistema solar aconteceu apenas 21 anos atrás. Quer dizer, se você voltar 22 anos no tempo, você vai chegar a uma época em que não havia convicção absoluta de que planetas eram comuns. Né? Então, todas essas especulações do Giordano Bruno, primeiro de que as estrelas são realmente sóis, isso veio um pouco antes, no século XIX, foi possível analisar o espectro de luz das estrelas e demonstrar que, de fato, elas tinham um espectro parecido com o do Sol, eram, portanto, o Sol era uma estrela e elas eram como o Sol, só que muito mais distantes. Aí o salto seguinte veio agora, descobrimos que planetas são comuns. Estão lá girando. Estão lá girando em torno dessas estrelas, praticamente todas as estrelas têm planetas, como ele especulou lá atrás, mas não tinha como demonstrar. Hoje nós conseguimos demonstrar. Indo mais adiante, feitos como o do satélite Kepler, que muito bem batizado, né? Porque ele mede justamente a órbita dos planetas que ele descobre com base nas leis de Kepler, e esse satélite descobriu milhares de planetas e começou a criar um censo estatístico, né, da frequência de planetas em outras estrelas. E aí a gente também descobriu que outra especulação do Giordano Bruno estava correta. Planetas nas circunstâncias da Terra são absolutamente comuns também. E agora falta a última pergunta. Será que esses planetas são habitados? E nós estamos no limiar de poder investigar essas questões, tanto procurando sinais de vida no Sistema Solar, em Marte, em Europa, a Lua de Júpiter, em Encélado, a Lua de Saturno, quanto analisando a composição atmosférica desses planetas fora do Sistema Augusto Solar. Daminelli, ele também nessa entrevista antiga, preciso chamar ele de novo aqui, porque já é tudo coisa, ele falou, até foi engraçado, o nosso público, né? É comum a gente, com essa brincadeira, que a gente busca o peido cósmico,
Por que é o peido cósmico? Porque é o metano, né? Se a gente achar metano nesses outros planetas, é grande a chance que tenha uma atividade orgânica ali em decomposição, então algum tipo de vida existe ou existiu por lá, né? Então o metano seria, nessa linha que você falou, algo que a gente busca na atmosfera desses planetas distantes para conseguir confirmar que tem vida. Não é vida ainda no bichinho, pensante e tal. Aí vamos mais alguns degraus, mas assim, o metano é sim uma dessas assinaturas biogênicas, né? Ou seja, gases que são emitidos na atmosfera por formas de vida, e é uma coisa que está muito ativa na exploração de Marte. Então agora, por esses dias, está para chegar a Marte uma espaçonave europeia chamada ExoMars, e o objetivo dela é resolver de uma vez por todas algumas medidas meio contraditórias que foram feitas ao longo dos anos sobre a presença e a quantidade de metano que existe na atmosfera de Marte. Tem ali uma pequena quantidade. Primeiro, sondas orbitais mediram uma quantidade que parecia relativamente grande, da ordem de partes por milhão, e depois o JIP robótico Curiosity fez outra medida em solo e detectou muito menos, aí já de partes por bilhão. E existe essa controvérsia, metano está sendo emitido constantemente para a atmosfera de Marte, metano de vez em quando é emitido, de onde ele sai, de onde ele está vindo? Ele é de uma fonte geológica ou ele é de uma fonte biológica? Será que há micróbios no subsolo de Marte que estão produzindo esse metano e jogando ele para a atmosfera? Com que frequência isso ocorre? É sazonal, não é? Todas essas questões vão tentar ser respondidas pelo ExoMars. É um orbitador que foi projetado especificamente para detectar gases em quantidades traços na atmosfera de Marte e vai fazer toda essa análise sazonal. Se tiver metano, de onde ele está vindo, para onde ele está indo, se de repente existe uma assinatura consistente com uma assinatura biológica nesse metano. Então, e assim, é engraçado que as pessoas ficam às vezes meio frustradas, falando, poxa, mas tá, aí vamos descobrir que tem vida em Marte, ou teve vida em Marte. Quer dizer que tem umas bactériazinhas lá produzindo metano, tá? Mas não é isso que a gente quer, na verdade. Nós queremos saber se existe vida inteligente, né? Se existem os homenzinhos verdes de Marte, se existe vida inteligente fora da Terra. E, embora essa seja uma pergunta muito mais difícil de responder, uma das implicações de você encontrar vida simples em Marte é de que a vida aparece sempre que as condições são propícias. E essa conclusão, que a gente não tem ainda, a gente especula com base na história da vida na Terra, né? A vida na Terra foi apareceu tão rápido assim que as condições foram adequadas, que a gente pressupõe que, bom, se foi tão rápido aqui, é sinal de que não é muito difícil de acontecer. Então é bem possível que ela apareça sempre que as condições são atendidas, né? Mas a gente não tem essa confirmação. Se a gente encontrar formas de vida em Marte, concluir que a vida evoluiu em Marte, independentemente da Terra, aí a gente vai ter essa certeza. E qual a implicação disso? A implicação disso é que, então o universo inteiro deve estar cheio de vida, porque se só no sistema solar, aqui na nossa estrelinha, no nosso cantinho da galáxia, a gente já encontrou 2 instâncias de origem da vida, é sinal de que a origem da vida está em toda parte. E isso automaticamente aumenta muito a probabilidade de que encontremos eventualmente em planetas em torno de outras estrelas formas de vida inteligentes. Porque se você aumenta a probabilidade de vida, você aumenta a probabilidade de vida inteligente automaticamente. Então tem uma implicação, sim. Agora, hoje, atualmente, para a gente descobrir vida inteligente fora da Terra, a gente depende da boa vontade dos extraterrestres. Eles precisam mandar um sinal de rádio para nós e a gente precisa captar esse sinal. A gente não chega lá muito cedo. Não tão cedo. A gente passou aqui nesse auditório, tive que passar até 2 vezes devido à lotação e tal, o Interestelar, comentado. Né? Uma coisa, você vai no cinema, assiste, é um filme longo, tudo. Outra coisa é trazer um cara da USP, professor de relatividade quântica, para comentar. E daí, enfim, porque é um filme de ficção, mas você conhece, né? Ele foi muito, eu até li um pouquinho sobre a produção do filme, ele foi muito instrumentalizado por cientistas, né? Teve até um físico que ficou ali ajudando os caras a escreverem alguns software para poder gerar as imagens, né? Então tem algumas imagens do filme que
de buraco negro, tal, que o próprio cientista que ensinou eles como é que seria a fórmula, tal, ficava esperando para ver o resultado, que nem ele tinha visto. Exato, né? e virou trabalho científico depois, né? Quer dizer, ele fez consultoria, foi o Kip Thorne, e ele fez consultoria para o filme e no final virou trabalho científico de visualização de buraco negro. Pois é, uma coisa... Eu até falei, é um filme que é ficção, mas não é só ficção, não é alguma coisa nova. Que não, e é uma interação muito bonita entre ciência e arte, né? Quer dizer, que você vê que uma pode perfeitamente alimentar a outra e a outra alimentar uma, e você sai enriquecido desse encontro, né? Então, Interestelar é muito representativo disso, mas a gente vê que mesmo no Interestelar a gente precisa de uma ajuda, que a maioria das pessoas entende que seja os próprios humanos do futuro criando aquele buraco de minhoca para que os humanos do passado possam ir, cria todo um paradoxo de viagem no tempo ali, mas a gente precisou de alguma ajuda externa. Só com a navezinha que a gente tinha ali, né, em meados do século XXI, não dava para a gente fazer viagem interestelar. Mas, e isso é uma coisa que me empolga extremamente. Se por um lado, hoje, a gente não sabe fazer viagem interestelar, o que me anima demais é que os cientistas já estão começando a pensar como nós poderemos fazer em algum momento. Então, quer dizer, quando um cientista vai e bate o martelo e fala isso é impossível, você tem um bom motivo para desconfiar que talvez ele esteja errado. Agora, quando os cientistas falam, olha, isso parece que vai ser possível, vai rolar. Isso é extremamente animador, né? Porque se a gente já tem uma ideia, e eu acho que uma coisa que a gente precisa se desapegar um pouco como civilização é que só conta se acontecer no meu tempo de vida, né? Tem umas coisas meio assim, se você falar, não, ó, daqui 200 anos nós vamos visitar esse planeta descoberto agora. Os caras, pô, mas 200 anos não me serve, né? Acho que falta um pouco essa cultura de se enxergar como civilização. E como eu dizia, a gente vive num momento privilegiado, porque nós vamos viver num único momento da história humana entre séculos de questionamento sobre todas essas perguntas e finalmente ter as respostas para elas, que devem vir, né? Quer dizer, eu não acho improvável que a gente encontre vida fora da Terra nas próximas 2 décadas. Me parece uma possibilidade bastante real. Então, quer dizer, nós estamos vivendo nesse momento particular da existência humana em que a gente realmente se descobre como parte de algo maior. Deixa eu perguntar uma coisa, Salvador. Na questão planetária, né? Como gostei que você colocou, a gente parou na Apollo, né? Em termos de missão tripulada. Bom, hoje em dia a gente tem estações, mas é perto, né? A estação está em cima, né? A Lua já, como você falou, e Marte mais ainda, né? Aquela época a gente teve uma corrida de 2 potências, né? Que eram os Estados Unidos e a União Soviética, né? Hoje em dia, que eu escuto os chineses, está tudo meio misturado, russos, né? Não tem mais essa... Ou a gente tem ainda essa corrida? Não, existe alguma rivalidade, digamos assim, né? Então, existe alguma rivalidade, sobretudo com os chineses que estão correndo por fora, né? Eles não fazem parte da Estação Espacial Internacional, então eles estão fazendo o próprio programa deles. Mas existe, na verdade, um intuito muito maior, já cristalizado na Estação Espacial, que é esse de cooperação. E convenhamos, uma vez que você se determine o objetivo, fica muito mais fácil realizá-lo em cooperação do que em competição. A competição ajuda você a chegar lá mais rápido, de repente, porque você precisa chegar antes do seu rival. Por a bandeira. Exato. Mas, em compensação, se existe um consenso internacional, é isso que nós devemos fazer, aí passa a ser muito mais produtivo você trabalhar em regime de cooperação, né? E nesse momento, digamos, existe uma competição pelo consenso, né? Então os europeus estão defendendo, não, vamos construir uma base na Lua, depois que terminar o projeto da Estação Espacial Internacional, que está em órbita da Terra, vamos construir uma base na Lua, e isso nos vai dar muito mais informação de como ir a Marte. E os americanos não, os americanos defendendo, não, vamos direto para Marte, é isso que nós queremos fazer e esse é o nosso plano. Exatamente. Já estivemos na Lua, been there, done that, não queremos repetir o que nós já fizemos e querem ir direto a Marte, muito mais por uma questão de disputa política interna, né? Quer dizer, então como o plano do George W. Bush era voltar à Lua, o Obama tem que ir para Marte direto e agora vai trocar de presidente de novo, vamos ver se vai ser Hillary Clinton ou Donald Trump,
Espero que não. Você é capaz de falar, não quero mais saber de nada. Ou não duvido. Ou vamos criar uma fábrica para ganhar dinheiro. Dele a gente pode esperar qualquer coisa, é imprevisível. E essa parte comercial, você acha que nós estamos longe ou tem alguma coisa? Não, eu acho que essa é a grande novidade. É a grande novidade e é o que pode tornar, inclusive, obsoletos alguns planos governamentais de exploração espacial. Porque o foguete que a gente estava mencionando que pousa de volta, que pode baratear por um fator de 100 o custo da exploração espacial, ele já é hoje, sem pousar de volta, sem reutilizar, ele já é o meio mais barato de acesso ao espaço. Ele consegue, a SpaceX consegue fazer um preço mais barato do que os foguetes chineses, que a gente sabe que são feitos com uma mão de obra um pouco mais barata aqui no resto do mundo. E mesmo assim eles conseguem bater preço. Isso hoje. Se eles começarem a reutilizar foguete, esse preço cai vertiginosamente. E de onde está saindo isso? De contratos com a NASA. A NASA está contratando esses caras. Não, você pode lançar carga para a estação espacial? Então eu vou te pagar aqui um contrato de preço fixo e você tem que me levar não sei quantos cargueiros, não sei quantas toneladas de carga para a estação espacial. Fechou, fechou. Aí entra a inventividade que é propiciada pelo sistema do capitalismo, né? Os caras vão concorrer, querem, quanto mais barato eles fizerem, mais eles ganham, porque o preço é fechado com a NASA, e eles estão lá tentando reduzir ao máximo os custos. Essa estratégia de alimentar entidades comerciais por meio desses contratos, primeiro com carga e agora com tripulação, a partir de 2017 ou 2018, devem voar astronautas americanos, voltar a voar do solo americano, que eles estavam até agora voando da Rússia, né, desde a aposentadoria dos ônibus espaciais em 2011. Com essas iniciativas comerciais, você começa a ter empresas, múltiplas empresas, que têm sistemas de acesso ao espaço e uma pressão muito grande de mercado para a redução dos custos. Enquanto um programa gerenciado pelo governo tem uma meta muito mais ambiciosa de redução de risco do que de redução de custo, você acaba com sistemas que funcionam, mas que são extremamente caros e difíceis de manter. E esse é o principal problema para a gente ter parado de ir à Lua depois dos anos 70, foi que era muito caro. Então, quer dizer, enquanto o governo americano estava tentando bater os soviéticos e estava socando 5% do orçamento federal na NASA para fazer aquilo, beleza, a gente chega na Lua. Depois, quando o orçamento reduz para o nível atual, que é de 0,5%, ou seja, uma redução de 10%, aí você já não pode mais fazer isso, pelo menos não nesse regime. Agora, se você estimular engenheiros jovens, ambiciosos, a desenvolver sistemas mais baratos, mais eficientes, fazer uso de tecnologias que não estavam disponíveis na época, como materiais mais leves, mais resistentes, a informática, né? Quer dizer, pensa no computador que foi usado para as missões lunares dos anos 60 e pensa que o computador que está no nosso bolso agora, o celular, tem mais capacidade do que aquele. Então, quer dizer, hoje nós temos uma possibilidade muito maior de redução de custo. E essas iniciativas comerciais estão fazendo isso. Eu não duvido que o turismo espacial se torne uma realidade assim num horizonte de 5 a 10 anos. Realidade, não essa realidade, de vez em quando voa um turista na Rússia que gastou 20 milhões. Realidade, tipo, você gasta 100 mil dólares e faz uma viagem espacial. Pega uma cadeirinha e faz um voo. Exatamente. Então isso é... E em termos de uma coisa que eu lembro, quando acabou o projeto Apollo, eu fui em 79, né? 10 anos depois, por aí. Ainda tinha umas reminiscências, né? Por exemplo, tinha uma sociedade que angariava fundos para calcular o local para se colocar uma Space Colony, uma estação colônia no espaço, né? Uma colônia no espaço, tipo que a gente vê no Interestelar, no final, né? Uhum. E esse tipo de coisa, você acha que também tem movimentos para isso, não? Existem, eles são mais... tentar achar materiais baratos. Eles, digamos, estão num degrau seguinte. Então, primeiro, a gente precisa ver essas iniciativas comerciais realmente darem certo de acesso ao espaço. Entendi. Uma vez que elas... O problema é transporte. Exatamente. O problema é ir até lá. Então, você tem uma empresa chamada Bigelow Aerospace, americana, e eles desenvolvem módulos infláveis. E eles falam, olha, nós queremos botar módulos infláveis e fazer uma estação inflável na órbita da Terra, vai ser um hotel espacial, e que a gente pode alugar para empresas para fazer experimentos e podemos alugar também para pessoas físicas que queiram visitar o espaço. E a gente também quer instalar módulos desses na superfície da Lua. Por que esses caras não fazem isso amanhã? A tecnologia está aí.
Eles não fazem isso amanhã porque eles não têm como chegar lá, não tem o foguete que vai levá-los a um custo que eles possam pagar. Conforme esse custo vá se reduzindo, essas coisas naturalmente vão acontecer. E aí você cria novos mercados. Você imagina se uma pequena estação na Lua começa a receber turistas. E esses turistas começam a demandar por serviços. Pô, cadê o restaurante aqui? Cadê o... Aí você começa a criar toda uma infraestrutura que começa a gerar dinheiro no espaço. E um dos fatores preponderantes para isso, e é outra coisa que está sendo discutida já com muito afinco, é mineração espacial. Então existem já empresas desenvolvendo sistemas e projetando sistemas para fazer mineração de asteroides, por exemplo. Onde você pega um asteroide metálico e o conteúdo que um único asteroide tem é equivalente a trilhões de dólares, né, em materiais que são raros na Terra, de difícil extração e tudo mais. Se o acesso ao espaço passa a ser barato, começa a valer a pena fazer esse tipo de iniciativa. Então você vai ter um surgimento de toda uma indústria espacial, né? E muitas vezes voltada para o próprio espaço. Daqui a pouco você vai ter gente produzindo combustível na Lua para os próprios habitantes da Lua, para os próprios habitantes daquele complexo que você está construindo. Você começa a ter uma demanda e uma oferta ali fora mesmo. E a gente pode delirar aí, a partir dessa ponta, que também fazer ciência em outras condições lá, contra a gravidade, também pode trazer outros conhecimentos. Sem dúvida. Mas, Salvador, a gente está chegando ao final de mais um Nova Estela, esse debate. Hoje, bem ao nosso nome, Nova Estrela, na Nova Estela, lá do Tycho Brahe, na época que você se mencionou, Giordano Bruno, Galileu, Kepler, toda essa tropa. O Tycho Brahe achou uma nova estrela no céu, escreveu Nova Estela, né? E a gente espera que, quem sabe, né, muitas coisas novas vão ainda aparecer para iluminar e abrir outros horizontes, como aconteceu no passado.